Graça e paz, meus irmãos. A lição de número 8 da revista da CPAD, do segundo trimestre, que fala sobre os valores do reino, os ensinos de Jesus aos discípulos no Sermão do Monte, né? Lá em Mateus capítulo 5. A lição de número 8, ela tem um grande destaque aqui, apesar de todas as lições terem sido bastante bem explicada e comentada pelo pastor Osiel Gomes, mas eu queria destacar aqui a lição de número 8, em Mateus capítulo 6, no verso 2, Jesus fala assim: quando, pois, deres esmola, não façais tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Hipócritas, aqui nesse texto, Jesus estava se referindo aos fariseus, que no seu tempo ficavam em pé pelas esquinas das ruas, pelas praças, orando para serem vistos pelos homens, mostrar para as pessoas que eles estavam orando, que eles eram espirituais, né? Jejuando também, quando jejuavam, eles desfiguravam seus rostos para aparecer para as pessoas que estavam jejuando, né? Fazendo transparecer para as pessoas que eles eram espirituais. Quando davam esmola, eles faziam a mesma coisa, né? Então, Jesus Cristo, ele define, ele fala essa palavra hipócritas, e no grego essa palavra quer dizer alguém que interpreta, ou seja, um artista, né, de cinema, de teatro, alguém que, hipócrita é alguém que interpreta. Nos nossos dias a gente fala artista, né? Então, no tempo de Cristo, Jesus usa essa palavra hipócrita. Jesus ele está ensinando aqui a seguinte lição: o cristão ele não se baseia, né, ele não baseia sua vida na aparência para as pessoas. Ele não tem um objetivo de se fazer aprovado pelos homens, se destacar diante da sociedade ou diante da instituição religiosa o qual ele frequenta. Jesus aqui ele está dizendo a seguinte palavra: Deus ele está à procura de pessoas que o servem com sinceridade de coração, não de pessoas que interpretam um papel no qual ele não vive, ele não é. O mundo, a sociedade atual, ela vive esta fase. Jesus ele escreveu esse texto há 2000 anos, mas é como se ele estivesse escrevendo agora, para agora, né? E a sociedade atual ela é uma sociedade antropocêntrica, onde ela busca estar no centro. Ela é uma sociedade egocêntrica, onde as pessoas elas buscam o seu ego, né? Destacar o seu ego. E Jesus Cristo ele combate isso. Ele pega o exemplo dos fariseus que faziam essas práticas naquela época e ensina seus discípulos a fugir destas coisas. Uma certa vez ele disse para uma mulher: o meu pai, ou seja, Deus está à procura de verdadeiros adoradores, ou seja, verdadeiros adoradores, que tenham comunhão, que tenham intimidade com Deus. Verdadeiro adorador não é aquele que só fica feliz, que só se sente realizado, que se sente bem quando ele teve oportunidade de cantar, quando ele teve oportunidade de pregar, quando ele exerce um
um cargo na igreja de destaque? Não, o verdadeiro adorador não é esse. Claro, a pessoa pode exercer um cargo de destaque, ela pode cantar, ela pode, mas o verdadeiro adorador, Jesus diz para aquela mulher, são aqueles que o adoram em espírito e em verdade, não em hipocrisia de coração, aonde nós viemos à igreja, nós viemos para o culto aos domingos com a intenção de nos destacarmos diante das pessoas, com a intenção de sermos vistos diante das pessoas. Esse texto ele combate justamente isso, e é a maior motivação, é o maior objetivo de um líder, de um pastor, é motivar os seus liderados, as suas ovelhas, a buscar ter essa intimidade com Deus, esse relacionamento com Deus, aonde o seu espírito não é um espírito de engano. Salmo de número 32, versículo 2 diz assim: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Eu quero fazer uma pergunta para você nesta noite. Qual é a sua motivação diante de Deus? Quando você vai ao culto à noite, à quarta, ao domingo, qual é a sua motivação em ir à igreja? Será que é ser visto pelos homens? Será que é para se destacar diante das pessoas? Pastores, líderes, qual é a motivação do seu coração para a sua igreja, para a igreja a qual você apacenta, para a igreja a qual você serve ao Senhor? Será que é torná-la destaque na sua comunidade apenas para torná-la conhecida ou para torná-la como destaque do reino de Deus? Que Deus nos ajude, irmãos, que o Espírito Santo ele possa converter o nosso coração dessas hipocrisias, no qual muitas das vezes nós mesmo temos que buscar de Deus a conversão, até da nossa falsa conversão, ou seja, buscar de Deus fugir do engano do nosso coração, que muitas das vezes nós buscamos a glória para nós mesmos e deixamos a glória que é para Deus ficar em nossos corações, em nossa vida, em nossa igreja, em nome de Jesus. Ou seja, fugir da hipocrisia, fugir do egocentrismo, fugir do orgulho próprio, da soberba, de um coração voltado a nos destacar diante das pessoas, mas que nós possamos a ter um coração devocional, uma intimidade com Deus. Verdadeiro adorador é aquele que tem intimidade com Deus, é aquele que tem relacionamento com Deus em todas as nossas atitudes, em todos os nossos dias, aonde nós estivermos, na escola, na faculdade, aonde nós estivermos, na igreja, a glória é para Ele. O nosso louvor, a nossa adoração não depende do pastor, não depende do grupo o qual eu lidero, não depende de nada do que eu faço na igreja, da área que eu atuo na igreja, mas toda a minha forma de viver, ela precisa glorificar ao Senhor, ela precisa ser para a glória de Deus. Só assim nós teremos um coração puro, um coração longe de ser enganado, e um coração voluntário, e assim nós ofereceremos um culto sincero e agradável a Deus quando nós sairmos da nossa casa e formos até a igreja, em nome de Jesus. Deus abençoe tua vida, em nome de Jesus.